E aí, família, tudo na paz? Esse é o Compositor de Alto Nível. Um evento, essa edição é especial da imersão hacker da composição. Ela vai rolar do dia 10 de outubro ao dia 14 de outubro. Eu vou te ensinar a transformar sentimentos em música e começar a faturar mesmo que você esteja começando do zero. É, Hoje é um dia muito especial aqui. Fala, Danuide, fala pessoal, beleza? Hoje é um dia muito, muito, muito especial para mim aqui, porque eu trouxe de convidado meu amigão, meu professor na faculdade, meu sócio, parceiro em muitas coisas, Adriano de Carvalho, especialista em jazz tradicional, pra gente conversar aqui. Pô, tô muito, muito, muito feliz. Ó, ele já tá aí, deixa eu convidar. Deixa eu ver aqui, convidar. Beleza, Dan? Só convidei, tô esperando ele entrar. Eita, deixa eu arrumar esse quadramento aqui. E aí, professor? Tudo jóia, Rafa? Tudo na paz e com você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Tá conseguindo me Ah, ouvir bem? Eu tô usando os fonezinhos aqui. Primeira vez que eu tô pô, testando os fones aqui na live. da hora, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Pô, bem-vindo, fico muito feliz em você estar aqui. É, Putz, feliz demais. Além de ter sido meu professor e meu parceiro em muitos, muitos trabalhos aí, é um amigão meu e, pô, vai ser da hora conversar com você aqui hoje. Tô animadaço. Imagino, o prazer é todo meu. E a gente que vem de uma história aí de muitos anos, né? Desde da FPA, né? E depois fazendo aí toda uma parceria comercial, né? Juntos Aham, aí no mercado. E, poxa, eu tô muito contente, é recíproco aí esse sentimento. da Já que a hora, da gente vai hora. falar sobre sentimento, né? Então já começamos por aí, É sobre isso, né? né? Da hora. Professor, então, qual a sua visão sobre música e sentimento, assim? Tá, legal. Bom, é interessante, né? Porque quando você junta essas duas coisas, ao mesmo tempo que você tem um universo, né, de considerações que você pode falar, né? Quando você fala, poxa, a música e o sentimento, né? Ao mesmo tempo, é uma coisa que ela acaba sendo muito compacta, porque não tem como você dissociar essas duas coisas. Não tem como, porque é impossível você dissociar o fazer artístico de uma relação mais subjetiva com a questão das emoções, com a questão dos sentimentos, né, Rafa? Não tem como, né? Então, é uma questão que a gente poderia falar disso por diversas perspectivas, né? Por diversos vieses. Mas eu Uhum. acho que o fato que a gente coloca num primeiro momento para a gente poder iniciar esse bate-papo é isso. É impossível, né, você dissociar uma coisa da outra, né? Por mais que você veja algumas pessoas levando muito para o lado técnico da coisa, não Uhum. tem como dissociar isso. Da mesma forma como você tem, por exemplo, esse outro lado, que muitas vezes as pessoas têm uma relação que se pauta muito mais nessa ideia, né, das emoções, do sentimento, para esse fazer artístico, também não tem como você desvincular todo um aparato técnico que vem junto, né? Então, Sim. assim, são duas coisas que elas são indissociáveis, é impossível. Eu acho que, assim, para começo de conversa, a pessoa ela se move a querer fazer arte em função de um sentimento muito forte que brota no coração dessa pessoa. Então já começa por aí. Que Tudo lindo. que vem depois, né, já tem como ponto de partida isso. Aham. Puta, sensacional, sensacional. Eu falo que música é sobre conexão, né? Quando você me fala que Exato. quem é muito técnico e tal, eu lembro da época que eu tocava guitarra lá na faculdade, eu queria ser muito técnico, isso e aquilo. E quando eu tocava daquele jeito, eu me conectava com guitarristas que queriam ser técnicos, né? Aqueles guitarristas que queriam a mesma coisa que eu. É, e agora, depois que eu entendi isso e fui começando a entender que é sobre conexão com as pessoas é, e,
E aí tudo mudou, né? A visão muda muito. Você começa a perceber que tem muito mais além disso. É muito simples e é muito complexo ao mesmo tempo, né? Sim, total. E mesmo, né, Rafael, é aquilo que eu estava te falando, eu acho que mesmo quando você, por exemplo, vou pegar o teu exemplo, tá? Ah, eu Uhum. estava fazendo faculdade e aí eu tinha essa intenção de ser um guitarrista muito técnico, né, de demonstrar toda essa habilidade. De uma certa forma, o que estava te movendo a isso era um sentimento muito forte, Sim. entendeu? Um sentimento que tem todo, em muitos casos, sempre tem um lado muito positivo, mas às vezes é até um sentimento para você poder suprir, de repente, alguma coisa que em algum momento aí da história da tua vida, né, ficou com um gapzinho ou com uma certa Sim. defasagem e que de uma certa forma você estava buscando nessa excelência técnica compensar um pouco isso, né? E não estou nem falando que isso é ruim ou que isso é bom, Uhum. né? Mas, de novo, isso foi movido por um sentimento muito forte, Da hora. né? Então, é interessante quando a gente começa a pensar por esse lado também, né? A gente buscar as nossas reais motivações, né? Isso é uma Uhum. coisa interessante, porque eu arrisco dizer que na maior parte do tempo, no nosso cotidiano de vida, a gente é motivado por muitos sentimentos, muitos. Uhum. Mas eu arrisco dizer que talvez, na maioria dos casos, esses não sejam os sentimentos reais que estejam por trás das nossas motivações, Sim, né? sim. Então eu acho que a arte, a música, ela nos ajuda muito a desvendar esses sentimentos reais que nos movem a uma determinada direção, né? Sim. Então eu acho que a arte ela te aproxima muito dessa relação mais honesta que você tem consigo Uhum. mesmo, né? Sim. Então, eu acho, enfim, tem tudo a ver com isso que você trata muito no seu curso, né? Sim, Tem sim. muito a ver com essas questões que você busca, né, através desse processo que você traz para as pessoas, de mostrar esse caminho, de como a pessoa pode, de fato, desenvolver um trabalho artístico, um trabalho composicional, de que forma que ela pode se expressar através de um texto, né, Uhum. vinculado a uma música. E eu acredito que muito desse trabalho que você faz vai de encontro a essa pessoa também entender quais são esses reais sentimentos que estão motivando essa pessoa a buscar isso, né? E você pode ter Exato. certeza, a hora que a pessoa encontra isso, o ganho que ela tem, você pode ter certeza que é muito maior do que simplesmente o fato dela estar ali compondo uma música, Aham. né? Porque isso vai ter um impacto em praticamente tudo em relação à vida, à conduta de vida dessa pessoa, né? Sim, sim. Eu falo muito que o método que eu ensino, ele não é nem... Ele é baseado em técnica musical e tudo que a gente estuda, mas ele também é baseado em muita ciência sobre como o ser humano funciona, né? O ser humano na Sim, essência dele. E nesse ponto que você falou da guitarra, no meu caso, naquela época, o que eu buscava em perfeição técnica era reconhecimento. E um reconhecimento, às vezes, é. E eu lembro que era muito nublado na minha cabeça, assim. É, pô, eu entrei na faculdade com 17 anos. Até os 20, o nosso cérebro ainda não está formado, né? Então, a exato. gente está naquele caos ali da adolescência e tudo mais, onde a gente não sabe para onde vai, tá meio perdido, e aí às vezes fica bravo, sei lá. Como meus pais são separados, eu sentia saudade do meu pai e revertia isso em ódio. Aí eu queria reconhecimento, aí eu comecei a querer ser muito técnico. Então, é, todas as composições que eu fiz, como você falou, elas foram me mostrando mais do que eu sou, foram me potencializando, ao ponto de que, com o tempo, eu fui soltando essas, não sei se algemas ou como eu chamo, mas isso foi soltando, porque eu fui falando, pô, beleza. Era como se
eu pegasse uma época da minha vida, eu fechasse o livro e falasse próximo. Aí eu ia para a próxima composição, aí eu fechava esse livro. Até no momento que você olha e você entende que você se basta, né? Você não precisa provar reconhecimento para ninguém, mas até aí são muitas conquistas, é muita luta para você ir Sim, alcançando as coisas que você sonha, ainda mais na música, né? Que é um tabu também aqui no Brasil e no meu caso assim eu não tive ninguém por perto para me ajudar nesse caminho, ninguém da família, nada assim, eu fui jogado assim me joguei no mundo, né? Nem fui jogado, eu me joguei e tive que sim. descobrir os caminhos sozinho. Mas ao mesmo tempo, eu não faria nada diferente, porque eu acho que essa falta que fez tudo fazer tanto sentido para mim, que me motivou e que me fez buscar cada vez mais me especializar, estudar e como eu falo, né, eu sempre quis transformar sentimento em música. Então, todo momento que eu estudava harmonia, que eu estudava melodia, que eu estudava qualquer coisa, era pensando em como que eu vou soltar o que está aqui dentro e materializar em uma música. E, pô, isso acho que como você falou, o ganho vai para a vida, né? Ele vai além da música e da Exato. composição. Eu Muito acho que tem duas coisas que eu gostaria de pontuar. Deixa eu só tentar melhorar aqui a minha fechou. iluminação. Deixa eu ver se eu mudo aqui um pouquinho o lugar. Eu acho que não sei se está chegando aí a questão da. Enfim, vamos lá. Em relação a isso que você comentou, acho que tem dois pontos interessantes, Rafa. A questão do reconhecimento é uma coisa natural, é uma coisa inerente Uhum, ao próprio ser humano, né? Todo mundo busca reconhecimento em algum nível. sim. Isso é uma coisa natural e é uma coisa super saudável. Quando Uhum, ela deixa de ser saudável? Quando esse reconhecimento ele passa a vir a qualquer custo, né? Quando uhum, esse reconhecimento ele passa a ser um objetivo nele mesmo e não uma consequência de um processo, né? Então, uhum, a pessoa que busca um reconhecimento cujo fim é simplesmente o reconhecimento, é uma pessoa que ela nunca vai conseguir atingir, porque essa régua, né, desse reconhecimento, ela nunca vai ter fim, uhum, percebe? Né? sim, sim. Porque você não está motivado pelas coisas certas, vamos dizer assim, Uhum, entendeu? Mas o reconhecimento é uma coisa natural a partir do momento que você tem um processo natural em relação a alguma coisa da sua vida. No nosso caso, a gente está falando de ensino de música, aprender a uhum, tocar, aprender a cantar, aprender a compor, né? uhum, Então, eu acho que o objetivo principal é esse, né? O que deve uhum, te motivar é isso, né? E aí sim, e isso ter um reconhecimento é importante? É importante, né? Mas a partir do momento que você faz um trabalho consistente, esse reconhecimento ele vem. E aí é que é o legal. Venha qual for o reconhecimento, isso para você já é o bastante, sim. né? Porque o objetivo final não é isso, né? Então isso passa a ser uma consequência importante, Uhum, evidentemente, entendeu? E quando você fala dessa coisa, né, quando você comentou aí, e por isso que eu busco, né, mostrar para as pessoas, né, técnicas para que a gente possa de fato imprimir numa composição uma ideia de sentimento, algo que você esteja sentindo, que você queira transmitir para o teu ouvinte ao compor, ao criar uma música. O que é importante a gente colocar também para quem está ouvindo aqui? Isso é técnico também, uhum, né? Porque no meio musical, no meio artístico de uma forma geral, é muito fácil a gente se perder um pouco nessa relação daquilo que é mais concreto versus aquilo que é mais subjetivo, né? sim. Então essa ideia de que, poxa, eu preciso compor, mas eu preciso estar inspirado, eu preciso Uhum, acordar num dia bem, que eu é, vá ficar num lugar tranquilo para eu poder compor, para eu poder ter a minha inspiração. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? A gente sabe que isso acontece com vários artistas, ok.
e mesmo com a gente, né? Tem dias que você está mais Uhum. inspirado para fazer uma coisa, tem dias que nem tanto, tem dias que você levanta para trabalhar e assim, você precisa de um guindaste para te tirar de casa, entendeu? Porque você fala, poxa, mas você vai, porque você tem Uhum. que fazer, né? E tem Uhum. dias que assim, você acorda, você tá, sei lá, você tá mega motivado Super-homem, né? e você vai, entendeu? Isso é normal, né? Porque a vida ela não é plana, né? Uhum. Embora a gente esteja vendo aí, né, um movimento que de uma certa forma, né, tem essa intenção de pintar uma ideia de uma vida mais plana, a vida Uhum. não é plana, né? A vida, na verdade, é um Seja eterno, abaixo. né, uma eterna em cima e embaixo, uma gangorra, é assim que funciona, Uhum. né? Então, assim, existe técnica para isso, né? Sim. Existe técnica, existe coisa concreta, palpável, quando você, por exemplo, quer escrever uma música e você quer, de fato, olha, eu quero que as minhas pessoas, eu quero que os ouvintes, eu quero que as pessoas, elas sintam algo mais ou menos nesse lugar, né? Então, existe uma maneira de se fazer determinadas coisas, de organizar determinados elementos musicais que visem a buscar isso. Haja vista, por exemplo, o mundo das trilhas sonoras. Sim, Então, isso sim. é fato. É o Então, que eu isso ia é falar muito agora. fácil. Isso é muito fácil da gente comprovar, né? Então, quando um compositor de trilhas, né, tá desenvolvendo a trilha sonora de um determinado filme, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer tecnicamente falando para poder passar através da música uma determinada Exatamente. sensação que esteja relacionada com uma cena, Sim. né? Eu falo para os alunos aqui que na pós em trilha sonora a pergunta era: qual o sentimento da cena e como você vai compor para esse sentimento? É Então, isso. e o estudo era basicamente esse: como escolher o instrumento certo para o sentimento que você quer. Como você vai fazer Exato. a melodia correta para o sentimento que você quer chegar. E falando até sobre trilha sonora, eu vejo que música é uma coisa que mexe muito com o nosso coração, com as emoções. Então, assim, é muito fácil a gente deixar esse calor dominar a nossa razão, né? No Uhum. quesito de muita coisa da música, para não falar, muita coisa foi construída pelo ser humano, né? Então, por exemplo, em trilha sonora, você começa lá o filme. Qual é aquele filme lá que ele é um. Ah, 300. É 300 ou é aquele filme O Gladiador? É um dos dois. O filme já Uhum. começa com uma trilha sonora que te remete a Esparta. Só que tem um ponto. A gente não sabe como era a música deles. Então o que acontece? Hollywood recriou essas trilhas sonoras pra gente, para levar a gente para aquela época, mas foi uma construção de, sei lá, 200 anos para cá, cento e poucos anos para cá. Então você vê que o filme começa com um violão e com uma mulher cantando e tudo mais. E naquela época nem tinha o violão, por exemplo. Então é o sentimento também do que a gente, da trilha sonora, assim, mais especificamente falando, né? Muitas coisas elas foram criadas por Hollywood, por é, esses grandes estúdios de cinema também, porque tem muita coisa que se perdeu, né, no tempo. A gente tem Sim, gravações há pouco tempo. A partitura mesmo, ela for ver, ela não tem tanto tempo quanto a música, né? sim, sim. Eu acho que, por exemplo, no caso dessas produções todas, eu até acredito não, isso é fato, né? Há todo um trabalho de pesquisa, uma pesquisa, Uhum. não só uma pesquisa em relação à temática do próprio filme, ao enredo do próprio filme, mas também todo um processo de pesquisa muito forte em relação à questão musical, né? A gente Sim. sabe que, por exemplo, essa música mais da antiguidade, né? É uma música que a gente não tem nenhum registro fonográfico disso, né? Mas assim existem sim alguns recursos
históricos de registro desse repertório, de Sim. instrumentos dessa época, que existe sim uma possibilidade de se reconstruir, né, Uhum. algo, né, próximo ao que era feito, né? Sim. Mas o que que é interessante a gente pensar, né? E aí, falando mais específico a esse exemplo que você deu, por exemplo, que nem você falou, olha, o filme ele começa, né, com uma música que nos remete a uma determinada época, nos remete a uma determinada, né, questão Uhum. histórica. Então, de cara, né, a gente poderia falar assim, bom, não estamos falando de música tonal. Não, é modal. Cara, então vamos trazer aqui para Exatamente. a questão técnica. Não estamos falando de Uhum. música tonal, né? Sim. Ah, legal. Então, quando a gente não está falando de música tonal, a gente está falando do quê, então? Você comentou aí. Então, estamos falando de música modal? Pode ser, né? Uhum. Porque Nesse caso é. na própria música modal, na verdade, é, 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 você tem diferentes períodos dessa música modal, você tem diferentes Uhum. situações dessa música modal, né? Então, cabe também a gente olhar, pô, legal, então é uma música modal que se... Vamos pensar um modal no sentido do que se difere do tonal, do que a gente conhece Sim. como tonal, entendeu? De uma forma muito básica, assim, né? Ah, legal, música modal. Então, de cara, você já sabe que se você vai criar uma trilha sonora para um filme de época como esse, né, para um filme épico, você já tem toda uma questão relacionada à estruturação musical que você já sabe que é por ali que você vai ter que Sim. trilhar. O Sim. caminho já Total. é esse, né? Então, é o que eu estava te falando. Essa questão do sentimento, dessa sensação, dessa percepção que se cria no ouvinte, né, ela está associada também a uma questão técnica, Uhum. né? Então, legal. Eu já sei aqui quais são as regras do jogo que eu vou ter que trabalhar. Sim. E aí, evidentemente, quanto mais você se aproxima dessa pesquisa histórica, e aí eu estou falando especificamente sobre a questão da Sim. trilha sonora em relação a algum filme, né? Então, dentro dessa pesquisa, você vai trazendo mais elementos que vão te trazendo mais recursos técnicos para você chegar nessa possibilidade de que o teu ouvinte, de fato, ele vá perceber determinada situação da maneira como você quer. Sim. Sim. E uma coisa, professor, para quem não sabe, como você explica a diferença entre o tonal e o modal? Tá, legal. Vamos lá, Rafa. De uma forma muito simples, tá? De uma forma muito simples. Se a gente pudesse traduzir numa única palavra o que é a música tonal, eu acredito que a melhor palavra que a gente poderia escolher é a palavra trajetória. A Uhum. música tonal é uma forma, né, um sistema de composição onde você percebe a música a partir do movimento, mas do Aham. movimento, não de um movimento cíclico, a partir de um movimento que, de fato, percorre uma trajetória. É uma música que você percebe que você está num lugar que te leva para uma outra situação, que cria uma situação para você querer ir para outro lugar. E assim, sempre que você está ouvindo uma música tonal, sempre você está tendo essa ideia de que ela está percorrendo um caminho através, evidentemente, de recursos técnicos que Uhum. dão no ouvinte essa percepção de fato do movimento, né? Então, tudo isso que eu estou falando é muito técnico, não é assim, Sim. ah, eu percebo de um jeito, fulano Aham. percebe de outro, não. Isso é uma coisa que é assim, né? Você Uhum. sempre vai percebendo essa música através dessa trajetória. Ao contrário, por exemplo, do caso da música modal, que se a gente tivesse que definir uma única palavra, escolher uma única palavra, talvez a melhor palavra seria essa coisa cíclica, né? Essa Uhum. ideia de que a música, por mais que estejam acontecendo coisas ali, todas essas coisas elas estão acontecendo a partir de uma perspectiva circular. Sim. Você sempre tem essa ideia de não estar indo para lugar nenhum. Você Uhum. sempre está ali dentro de um contexto cíclico. E, de novo, repito, muitas coisas podem estar acontecendo ali. Então, não é Sim. para ter essa ideia de que na música modal nada acontece. Muito pelo contrário, Sim. muita coisa acontece. Mas acontece dentro de uma ideia cíclica. Sim. Né? Que esse ciclo ele pode também se transferir para um outro lugar. Você pode ir mudando esse centro
sobre o qual tudo está ali orbitando. Então Aham. você pode tendo centros diferentes. A música tonal não. A música tonal, ela é um movimento constante. Você sempre Sim, está indo embora. Você está sim, indo, você está indo. E passa por aqui, passa por ali, até num determinado momento onde esse movimento se encerra e sim, a música acaba. Né? sim. Não, da hora, da hora. E hum, eu tinha alguma consideração para fazer, mas acabou sumindo da cabeça. Daqui Mas a da pouco hora. ela volta. Ah, eu lembro que na época da faculdade, eu devia estar ali com os meus 18 anos, e eu tinha um pouco de dificuldade na época em levar o conteúdo que eu estudava de teoria mais tonal, né, para minha banda. E aí eu cheguei para você e perguntei, eu falei, professor, não tô conseguindo fazer isso e tudo mais. Aí você virou para mim e falou, você toca metal. Metal é muito mais modal do que tonal. E aí tem muitas músicas. Nossa, aquilo fez assim na minha cabeça. Puf. Depois que eu comecei a olhar, comecei a ver os solos, comecei a ver tudo, eu falei, isso aqui é tudo modal, velho. Eu tava com a cabeça assim, tipo, porque assim, eu ia pra faculdade, estudava é, tonalismo, isso, aquilo, não sei o quê. Aí eu ia pra banda, tocava um negócio totalmente diferente. E aí, só que eu estudava o modal na faculdade também, né? Só que eu não tinha visto essa relação ali. E, e é muito simples, né? Quando a gente só faz uma ligação, tudo muda. Não dá para dizer, assim, não daria para dizer, Rafa, que assim, o heavy metal ou o rock, de uma Sim, forma é totalmente geral, normal, né? ele é modal. Ele não, é Sim, uma música tonal, sim, é uma sim, música tonal, só que ela trabalha com muitos elementos, ela flerta sim, demais sim, com coisas da música modal, sim. entendeu? E aí, por exemplo, como você falou, você vem de uma formação onde você buscou, por exemplo, essa coisa de fazer uma faculdade, fazer uma escola de música. Então, você buscou um ensino mais formal nesse sentido. Uhum. E, infelizmente, isso é uma coisa que a gente vê muito nos cursos, uma certa carência em ter um entendimento mais próximo do que acontece de fato na prática musical, né, em Exatamente. relação ao Exa- repertório, porque assim, se tem muitos, né, a gente estuda muitos conceitos, mas muitas vezes esses conceitos eles não são suficientes para poder te dar esse entendimento do que de fato está acontecendo, né? Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo estuda, né, os tais modos gregos, Sim. né? Os modos gregos. E é muito comum, às vezes, a pessoa falar, mas você já estudou modos gregos? Ah, você tem que estudar os modos gregos. Na final das contas, ninguém sabe para que serve isso. Tipo assim, todo mundo estuda modos gregos, E, mas para não, que serve isso? e é Ah, assim, 8 anos estudando modos gregos, né? É uma faculdade de medicina só para estudar modos gregos. então, se fala tanto em modos gregos e você vê, e você não vê de fato uma aplicação prática disso, né? Uhum, sim. Então, o que acontece? Quando você entende essas principais diferenças, estou falando tecnicamente mesmo, Sim. né? Olha, por exemplo, isso que eu falei agora da música tonal, da música Uhum, modal, né? Quando você vai para a tua banda, quando você vai lá para o teu repertório, você consegue ver claramente aonde cada situação está acontecendo e a maneira como você tem que abordar cada coisa, sim. entendeu? Então, eu acho que tá um pouco nesse lugar. De fato, eu entendo essa dificuldade que você teve, porque isso deve ser uma coisa que acontece com muita gente, Muito, né? Muita gente, porque você chega para estudar, por exemplo, no conservatório, quando você vai para a faculdade, né? Tem todo ali um aparato, né, de informações, mas essas informações muitas vezes elas não estão tão alinhadas, por exemplo, com a tua prática ali, quando sim, você está ali na sua banda de heavy metal ou qualquer outra coisa, entendeu? E sim, às vezes é um detalhe bobo, Rafa. Às vezes é um detalhe sim, bobo que faz como você fez aí, que virou essa chave. Você falou, poxa, sim. ok, É, agora faz sentido. e era muito louco porque eu já estudava aquilo e eu não conseguia conciliar com a prática, né? Eu já Quer que eu te dou um estudava. exemplo bem Hum, técnico disso? sim, Assim,
Fala aí. Até peço desculpa Vai que se eu vai, vai que for um vai. pouco pedante aí em relação a essas questões mais Não, técnicas, porque eu não vai sei que vai. se todo mundo que está assistindo a gente Quem são tiver pessoas dúvida, que têm pergunta aí. algum conhecimento prévio. Isso, gente, pode ir Quem deixando as tiver dúvidas dúvida, aí. pode Mas, perguntar aí. por exemplo, uma coisa que se estuda muito também, que todo mundo fala e se tem uma ideia de que é a base todo mundo que estuda, por exemplo, harmonia, essa coisa toda, a primeira coisa que você estuda é o tal do campo harmônico, Sim, né? sim. E todo mundo, quando vai estudar o campo harmônico, né, quando, por exemplo, se a gente tivesse a oportunidade de perguntar para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente agora, né, e falar, olha, alguém já estudou campo harmônico? Como você estudou campo harmônico? Né? Ah, Possivelmente, a resposta da pessoa seria, olha, campo harmônico eu aprendi que é quando você pega a escala e monta os acordes ali sobre as notas da escala. Você tem o primeiro grau, o segundo grau menor, terceiro grau uhum. menor, quarto grau maior e assim por diante. Isso é o campo harmônico. Está errado? Não, não está errado. Mas quando você vê o campo harmônico dessa forma, fica muito difícil de você entender como que isso aqui se comporta na prática musical, se comporta em relação à composição, que é o que você Sim, trata diretamente aí com seus alunos, né? sim. E o que que acontece? Essa sequência de acordes, tal qual a gente aprende, primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, essa coisa Uhum. toda, ela tem uma hierarquia dentro do sistema tonal. Ela não acontece de forma linear, ela não Uhum. acontece de forma horizontal, ela acontece de forma vertical. Todo mundo aprende o campo harmônico de forma horizontal. E não é assim. Tem uma forma vertical aonde você entende a hierarquia desses graus. Se você não entende a hierarquia, fica muito difícil de você entender essa perspectiva, né, linear Uhum. de como isso acontece Na música. no repertório, na Aham. música. Não responde. Quando você vai para a música e olha para o campo harmônico dessa forma, você não acha essa resposta. Sim. Por quê? Por isso que eu te falei, né? O campo harmônico ele tem essa relação vertical, porque tudo é baseado numa hierarquia, em relações primárias, em relações secundárias, que tem toda uma relação de importância de um para o outro. Uhum. Aquilo que a gente aprende, por exemplo, todo mundo, possivelmente todo mundo que fez um pouco já de teoria musical na vida, sabe o que é, por exemplo, um acorde relativo, mas não Uhum. sabe o que significa ser um acorde relativo. Você fala, quem que é o acorde relativo de Dó maior? Todo mundo sabe, é o Lá menor, porque está uma terça menor abaixo. Aí vem a pergunta, mas o que significa ser um acorde relativo? O que significa? Ser um acorde relativo implica em quê? Se Uhum. você não consegue entender o campo harmônico a partir dessa hierarquia de valores, você não consegue Usar na traduzir isso que está prática. acontecendo no repertório, entendeu? Sim, sim. E aí, tipo assim, eu dei o exemplo agora do campo harmônico, que a gente estava falando de música tonal, né? Mas isso a gente poderia falar em relação a vários outros aspectos da estruturação musical, Ó, o entendeu? Hell Daddy 999 perguntou: qual é a melhor forma para aprender música para quem tem um pouco de prática, mas não entende nada de teoria? Tá, vamos lá, vamos. Você quer Vai que vai, responder? pode ir. Vai que... Tá. eu falo todo dia com eles, é a minha nona live em 2 semanas. Não, Ah, então tá bom. pode Então ir à vontade. vou deixar essas mais. Eu quero ideias novas, eu quero ideias novas. Tá bom. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que não existe essa dicotomia entre o que a gente chama de prática e o que a gente chama de teoria. Isso. Tá? Esse é o primeiro ponto. O bom é que você Se fala tudo que eu você. falo para eles aqui. Aí, ó. Pronto, então tamo junto, hein? Vai que vai. Eu acho que assim, se em algum momento do teu estudo essas duas coisas elas são postas de maneira em polos diferentes, é porque alguma coisa está errada. Ou o conceito teórico ele não está sendo suficiente para traduzir essa prática, ou de fato você está com uma prática equivocada em relação a alguma coisa, e aí de fato você não tem um link aí com essa teoria. O que a minha experiência aí como né, professor, pesquisador em música me mostrou nesses anos? Que, na grande maioria dos casos,
A conceituação ela estava errada, Uhum. porque a sua prática ela envolve algumas questões que dificilmente vão te trair. Uma delas é a tua percepção. Uhum. Dificilmente a gente é traído pela nossa percepção. A gente pode não acreditar nisso, a gente pode não querer olhar para ela, a gente pode até brigar com ela, mas geralmente a nossa percepção ela está correta. Uhum. Então, quando você tem uma prática, você tem ali o crivo da sua percepção, né? Então, quando você vai para a conceituação, e isso não dá o match, para usar um Uhum. termo aí do momento, entendeu? Alguma coisa está errada. E geralmente essa conceituação ela não está sendo capaz de traduzir. Então, sendo Uhum. um pouco mais objetivo aí na pergunta, eu acho que é você tentar de fato buscar um conceito que traduza e satisfaça essa tua prática, entendeu? Então, eu acho que esse seria o primeiro passo, porque a partir do momento que essas duas coisas caminham juntas, aí tudo fica muito mais fácil, as portas elas se abrem naturalmente, Sim, entendeu? Aí não tem mais muito segredo, você sabe o que tem que fazer, sim. né? Então, eu acho que tem algumas coisas que elas se apresentam aí quando a gente está estudando música, que não tem muito segredo. Pois, eu quero desenvolver uma habilidade para tocar escala. Cara, não tem muito o que ficar elocubrando. Você tem que sentar e ficar estudando escala, estudando escala, estudando escala. Ah, legal. Agora como é que eu pego essa escala e transformo em música? Aí é outra Aí é outra coisa. história. Sim. É outra coisa. O, Então aí a gente tem que trazer algumas coisinhas a mais aí para discussão. traduzindo para minha realidade, eu comecei a tocar música à tarde, né? Comecei a estudar com uns 15 anos. E traduzindo para minha dificuldade, para como eu resolvi essa dificuldade, no começo eu olhava, tocava e decorava os acordes. Só que era muito difícil decorar os acordes até de música com 4 acordes, às vezes. Porque assim, eu tocava na escola de música, tocava em mais de 10 bandas lá na escola de música, porque eu tocava um pouco de tudo, faltava alguém numa banda, eu tocava tal. Então, às vezes, era muito difícil eu decorar 4 acordes. Quando eu comecei a entender a harmonia, os conceitos de teoria aliados à prática, eu lembrava do caminho que aquela música seguia. E aí eu comecei a decorar músicas com 8 acordes, 12 acordes. Mas na verdade não é nem decorar a palavra, né? Eu lembro o caminho que ela segue. Aí eu só vou indo. Eu vejo um acorde e falo, esse acorde aqui vai para tal lugar. Ó, aqui tem um negócio que ele faz que é bonito. Aí eu lembro que é outro acorde. Então você vai começando a ligar a teoria e a prática de um jeito que, assim, eu gosto de dizer que eu crio historinhas na minha cabeça para ir Não, mas é lembrando isso das mesmo, músicas. cara. É isso mesmo. Eu teve uma época que eu estava trabalhando muito tocando em trio. Enquanto eu Uhum, ainda, na época que eu ainda tinha um pouco de tempo para tocar, eu tocava muito em trio, né? Eu sou uhum, guitarrista, né? E, e aí eu tocava muito em trio de guitarra, baixo e bateria. Fazia muito evento, né? O Rafa sabe, uhum. eu me especializei nessa coisa de tocar jazz mais tradicional, toco com guitarra semiacústica, enfim. E sempre gostei muito de trabalhar em trio. Só que o que que acontecia? Dificilmente, né, por conta de datas tal, eu não era um grupo fixo, né? Então, assim, cada gig que a gente fechava, que eu fechava, eu via ali o baixista e o batera que estavam disponíveis e eu Uhum. ligava para um ou outro, ó, pode tocar tal dia, e aí a gente se encontrava tal dia. Falava, Adriano, mas como é que funcionava essa questão de ensaio, não sei o quê? Eu já tinha todos os meus arranjos já mais ou menos ali o meu repertório, as músicas que eu tocava. E eu tinha um caderninho, né, aonde eu só escrevia as cifras das músicas para o baixista ler no dia. Era só cifra, né? E assim, era um caderno que tinha, sei lá, quase 200 cifras, né, Uhum. do repertório que eu tocava. E era muito interessante, porque sempre que eu chegava para tocar, às vezes era um baixista que, sei lá, nunca tinha tocado, e o cara ficava meio impressionado, assim, de eu não estar lendo nada. Eu Uhum. deixava o caderninho com ele lendo, e como só tinha eu era o solista e fazia harmonia,
né? Então, assim, eu sabia de cor todas as melodias e todas as harmonias. Hum. E sempre o pessoal perguntava, Adriano, mas como é que é? Como é que você decorou tudo isso? Eu falava, eu não decorei, Uhum. eu não decorei. Mas eu sei a característica de cada música. Por exemplo, quantas pessoas eu conheço? Eu conheço. Conheço muitas, muitas pessoas, né? Uhum. Não tem como você decorar. Então, assim, você não é que você decora o nome das pessoas. Uhum. Sei lá, você conhece 200, 300, 400 pessoas. Não é muito essa coisa, decorei o nome dela. Não, você faz associações, né? Uhum. A nossa Ah, memória, aquele ela que estava trabalha naquela muito com festa. associações. Aham. Você associa características da pessoa ao nome, ao que ela trabalha, enfim, você cria associações. Não sei se essa analogia foi a melhor, Uhum. mas assim, enfim, o que eu faço com o repertório? Eu faço as minhas associações, eu sei as características que cada repertório tem. Porque cada música, aí eu estou falando, gente, bem específico do repertório de standards de jazz, Uhum. dessa coisa que eu toco. Não sei se isso vale para qualquer repertório, acredito que Aham. não, né? Não vale. Mas para quem toca esse tipo de repertório, né? Cada música ela tem uma marquinha registrada. Uhum. Tirando essa marca registrada, o resto, se você Uhum. sabe música tonal, o resto você vai. Se Uhum. você sabe, por exemplo, voltando na coisa do campo harmônico, se você entende que a música tonal tem toda uma relação harmônica específica, o resto você não tem que decorar. Você Sim. simplesmente sabe que a música faz isso. Só que tem aquela marquinha Uhum. registrada. Uhum. Então, se você sabe a marca registrada de cada uma dessas músicas, o Vai resto embora. vai. Vai embora. Entendeu? Então, passa a ser muito fácil você, por exemplo, ter um repertório de 200, 300 músicas que você sabe de cor. Sim. Entendeu? Um. Aí você fala, nossa, mas é porque você é muito talentoso, porque você é muito, tem uma memória. Não, é O- simplesmente porque você entendeu que, aí voltando ali na pergunta do Hell Dead, é o que está escrito ali, que a teoria e a prática elas estão aqui, estão Aham. juntas. Sim. Entendeu? O. Eu. Voltando no negócio da historinha, eu tenho estudado muito sobre a evolução humana, o cérebro humano, como funciona e a história. O pessoal me pergunta muito aqui, né? Às vezes eu faço um post sobre refrão. Aí o pessoal, mas e Faroeste Caboclo que não tem refrão? O Renato Russo te mandou um abraço. E eu falo, gente, uma coisa não exclui a outra, né? Mas tudo bem. É, e a história, a nossa relação humana com a história é uma relação de sobrevivência. Porque agora a gente não precisa ficar alerta a tudo que acontece. A gente está num ambiente cada vez mais seguro, né? Na nossa casa e tal. Mas antigamente não. Às vezes você estava em uma caverna, ou você estava indo de lugar para lugar. Então, a história era um fator crucial para a nossa sobrevivência. E então, assim, tá, eu e você estamos aqui, aí você chega para mim e fala: Nossa, lembra de tal pessoa? Ele pisou num arbusto, tinha uma cobra, ela picou ele, ele morreu. O que eu vou fazer na hora? Opa, toda vez que eu for pisar em um arbusto, eu tenho que tomar cuidado. Então era um fator muito de sobrevivência. Por isso que a criação de histórias ajudam a gente a memorizar as coisas, né? Por isso que a gente tem uma Sim. relação tão grande com as histórias. Um outro ponto que a ciência trouxe sobre as histórias é que quando você me conta uma história, meu cérebro, ele não. Eles colocaram aquelas, eu não sei o nome, né? Aquelas máquinas na cabeça, né? Que acende os lugares do cérebro enquanto as pessoas estão conversando, tocando música e tudo mais. E aí eles colocaram em duas pessoas. Na pessoa que conta uma história e na pessoa que ouve uma história. A pessoa que conta uma história começou a acender vários lugares do cérebro e a que ouvia acendia exatamente os mesmos lugares. Olha que louco. Então, a gente pode dizer que a gente se conecta com as histórias, né? E o nosso cérebro, ele não sabe o que é fictício do que é real. Então, quando você me conta uma história, eu vivencio a história. Tanto que a gente paga para assistir Netflix, a gente ama músicas que têm história, a gente é louco por história, assim. Então, é,
É muito louco. Tanto que tem um cara que ele é o Joseph Campbell. Ele fez ele escreveu o livro O Herói de Mil Faces. Isso acho que em 1920, alguma coisa. Você conhece esse livro? Eu conheço, mas não li esse livro, mas eu Aham. conheço. Uhum. Ele percebeu, já tinha televisão na época, né? E aí ele percebeu que todas as histórias tinham uma essência em comum. Ele falou, nossa, toda história tem uma estrutura ali em comum, né? Toda história é muito boa, que transcende épocas e tal. Então, de deuses, mitologias, Jesus Cristo, tudo. Tem, tem Uhum. um roteiro meio parecido. Aí ele criou o livro O Herói de Mil Faces, que ele pega vários contos, mitologias e mostra que é o mesmo herói com mil faces diferentes, né? E aí ele pegou e falou, pô, mas isso pode estar acontecendo também, né, pelo que ele via na época, antes de escrever o livro, né, por questão cultural, por exemplo, dos Estados Unidos e a televisão e a globalização e tal, que já estava começando a acontecer. Ele falou: eu vou ter que fazer um estudo antropológico, vou ter que ir em tribos e aldeias totalmente distantes do homem, né, das culturas que a gente conhece, que não tiveram contato. Vou ouvir as histórias deles, os mitos deles, para eu ter certeza que isso é algo intrínseco do ser humano e não é algo criado culturalmente. E aí ele foi e mesmo assim todas as histórias seguiam esse mesmo roteiro. Aí depois de um tempo o Christian Vogler, ele fez a Jornada do Herói, que o marketing usa, filmes da Pixar, vários filmes de vários lugares usam, que é sempre essa mesma estrutura para criar um filme que é, vai lá na essência do ser humano e mexe com a gente e tal. Então é bem legal Sim. essa ideia das histórias também, porque elas não são só um fator de. É legal a gente entender que não é sobre decorar, né? Quando você usa uma história e Sim. você cria um caminho, entende o porquê aquilo funciona, entende como as formas que você pode usar, se consegue na música, por exemplo, olhar outros compositores, outras pessoas usando aquela mesma ferramenta de uma forma que você nunca imaginou, você vai guardando no seu cinto de utilidades, né? Cada vez mais Exato. essa ferramenta, essas experiências, então é muito louco isso. Eu tentando, estava aqui pensando enquanto você estava falando, Rafa, estava tentando buscar uma associação, sei lá, tentar trazer isso para uma questão mais técnica que a gente poderia exemplificar com isso que você falou, né? Uma coisa que me ocorreu aqui, quando você fala dessa coisa da história, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa produção musical, de que forma que isso é afetado por isso, né? Uhum. Eu acredito que muitas pessoas que vão ver esse vídeo são estudantes de música ou pessoas que já até tocam, são músicos profissionais, mas talvez ainda estejam em algum nível, né? Tendo algum tipo de, sei lá, enfim, Dificuldade. ou até buscando, né, um Uhum. aprimoramento, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que eu acho que os grandes artistas, né, os grandes músicos, os grandes compositores foram aqueles que conseguiram, de fato, criar uma produção artística aonde a produção ela tinha uma relação muito íntima com essa história dessa pessoa. Né? Uhum. Estou tentando fazer essa ponte aí Sim, com a sim, tua fala, né? sim. Aí fala, Adriano, mas o que você está querendo dizer com isso? Vou tentar. Por exemplo, Mozart. Vamos pegar Mozart. Uhum. Mozart é sabido que é um compositor que começou a compor Sim, muito cedo, né? 4, 5 anos, Mozart já estava fazendo música, sim. né? Mas eu nunca fui num concerto, nunca fui assistir uma orquestra cujo repertório, cujo programa eram as peças que Mozart compôs dos 12 aos 16, 15, 16 anos de idade. Uhum. Né?
Acho que esse repertório que ele compôs nessa primeira fase aí, entendeu, dele como compositor, de fato não é o repertório que ficou para a história, Sim, né? O repertório que ficou de fato para a história, né, é o repertório de um Mozart maduro, sim, né? sim. Só que esse Mozart, né, ele adquiriu essa maturidade a partir de dois elementos centrais. O primeiro, uma prática, né, muito substancial. Então, assim, você imagina uma criança que começa a escrever música com 4, 5 anos de idade, você imagina o que essa criança está escrevendo quando ele chega aí com 18 anos, Sim. né? Essa pessoa quando chega com 18 anos. Numa época onde você não tem internet, você não tem Sim. celular, você não tem beach tênis, entendeu? Futebol, hein? Entendeu? Futebol, né? Entendeu? Então você não tem nada disso, né? Então é uma outra perspectiva. Mas eu acredito que não seja só isso também, Uhum. né? Para quem conhece um pouco a biografia de Mozart, sabe da densidade da história de vida dessa Sim, pessoa. Uma sim, história de vida muito densa, sim. né? E de alguma forma ele conseguiu fazer com Extrair que a isso. sua obra, a excelência técnica da sua obra, ela está mesclada com essa maturidade humana, Sim, né? A sim, maturidade humana. sim. Vou dar um outro exemplo disso, para você ver como. Agora vou mostrar um outro lado da moeda. Uma vez dando uma aula de estruturação musical na FPA, Oh, o Marciano falou, ó, presente, professor. aí, Eu e falei. aí, Marciano, boa noite, tudo jóia? Olha só, eu estava dando uma aula de estruturação musical Uhum, e eu era uma aula, na verdade, que era uma aula, eu mesclava coisa de percepção e estruturação. Então, qual que era a proposta da aula? A gente estava estudando como escrever para escrever escrita a quatro vozes, aham, né? sim. Condução de vozes, Uhum, aberturas, né? E aí, como que eu trabalhava esse exercício? Eu misturava, né, um exercício de percepção, onde eu pegava um coral de bar, eu uhum, pegava um coral de bar, e aí eu fazia o ditado melódico da primeira voz. Aí a gente uhum, fazia, tá? Eu escrevia, os alunos, eu corrigia, bom, corrigimos o soprano, legal. uhum. Aí eu fazia o ditado do baixo, né? Tocava as harmonias e tal. Ah, legal. Fizemos aqui o baixo, corrigia. Então, ao final da correção desse exercício de percepção, o aluno já tinha A o ponta. soprano e Aham. já tinha o baixo. Depois disso, o que, que eu fazia? Eu dava o baixo cifrado. Eu Uhum, cifrava o baixo cifrado de cada um dos graus ali daquele coral. Então aham. eu falava, olha, isso aqui é o primeiro, isso aqui é um segundo grau 6, isso aqui é um quarto grau 6/4, isso Tudo. aqui é um quinto grau 7, Uhum, isso aqui é um 6/6/4. Eu fazia todo o baixo cifrado. Então assim, olha só, o aluno, ele já sabia quem era o soprano, ele já sabia quem era o baixo, pelo baixo cifrado, ele já sabia qual era o grau e qual era a inversão. uhum. Ele Você já sabia fez se o tudo. acorde tinha sétima, se não tinha sétima, ele já sabia tudo. A Aham. única coisa que ele tinha que completar era o Era o quê? meio. Colocar o contralto e o tenor, escrever o contralto e o tenor, só que eu já tinha dado o baixo cifrado, Uhum, entendeu? sim. E legal, todo mundo tá, fez o exercício, e eu lembro que nesse dia, né, era uma turma grande, uma turma com quase 30 alunos, e Aham. todo mundo fez o exercício. E deu Entendi. para eu corrigir depois. Rafa, praticamente todo mundo acertou o exercício. Aham. Todo mundo acertou a questão de condução de vozes, Fez a questão do direitinho. baixo, as inversões, tudo direitinho. Todo mundo acertou. Quantas pessoas escreveram igual ao coral original de Bach? Ninguém. 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 Ninguém escreveu exatamente o original do que Bach tinha escrito. Uhum. Aí você fala, caramba,
Estava todo mundo certo. Aham. Do ponto de vista estrutural, Sim. todo mundo tinha acertado, Ninguém porque eu já errou. tinha dado todos os mecanismos para o Uhum. cara fazer, mas ninguém escreveu como Bach. Uhum. Então você percebe essa questão, né? Aonde que está esse diferencial, entendeu? Possivelmente, lógico, não só na Uhum. genialidade do compositor, evidentemente, Sim. mas você percebe que tem uma coisa que ultrapassa essa barreira técnica, porque Sim. se fosse só o técnico, se Dá, fosse todo só o mundo tinha. técnico, os alunos teriam escolhido a opção que Certeza. foi ali a que ficou Ah, na obra, entendeu? Mas tinha um que a mais ali, entendeu? Eu acho que esse que a mais é essa maturidade que eu falei em relação ao Mozart, no sentido, é, viu o no comentário? sentido de você. Oi? O comentário, desculpa te atrapalhar. O comentário de Ah, Salles. entendi. Fiz algumas aulas com o mestre Adriano. Depois de uma única aula com o mestre, você joga fora todos os livros de harmonia funcional. Olha, eu espero entender esse comentário como algo positivo. Se for negativo, dá sorte. Ó, eu vou Entendeu? falar o que eu acho. Eu joguei fora os meus também. Mas isso é bom ou é ruim? Daqui a pouco estão achando que eu estou fazendo um movimento, aí vamos queimar os livros, entendeu? Não me põe nessa. Ah, Ai, ai. Mas você entendeu, Rafa? É muito sim, interessante, porque assim, Bach tinha uma relação com essa questão da composição e a questão religiosa, sim. por conta de toda a sua biografia, né? Que era um negócio, que é uma coisa que você, ela salta da composição, Sim. né? Você ouve Bach, é aquela coisa, você ouve, sei lá, você ouve a missa em si menor, você pode ser o cara mais ateu do planeta. Ao final de ouvir a música em si menor, você está ajoelhado no chão rezando. Porque você fala, não Uhum. é possível, entendeu? Você está ali rezando, você está ali ajoelhado, porque não tem como, né? Uma pessoa, você ouvir um negócio daquele e falar que, tipo assim, esse cara escreveu isso dentro de uma outra perspectiva, né? Então é isso que eu falo, é uma maturidade, né, que você consegue, que aí sim, toda essa história toda para falar dessa questão que você comentou da história é muito forte, Uhum. entendeu? Sim. Isso é muito forte, assim. O pessoal fala que a única coisa que ninguém no mundo tem igual a você é a sua história. É isso, com É, então é isso. certeza. E Uhum. aí, o que que falta? Falta você não fugir disso, né? Eu acho que Sim, como que você consegue trazer isso para o teu fazer artístico? sim, Não sim. negando isso, não negando isso, né? Uma das técnicas que a gente usa aqui, professor, é de escrita, né? Musical, é a escrita baseada nos sete sentidos do ser humano. Então, visão, audição, tato, olfato, paladar, corpo e movimento. Corpo é o que você sente dentro do seu corpo, então, seu coração batendo. E movimento é como você percebe o mundo de dentro para fora, né? Sei lá, a criança quando fica girando e para e o mundo continua girando, ou a Tá. pessoa quando ela tá bêbada e ela fica zonza. E uma das dúvidas que aparecia muito, parou de aparecer depois que o pessoal começou a entender isso. Você. Teve um hater que até falou que eu era a Ana Maria Braga da música, porque eu entregava receitinhas de bolo. Eu falei, não, não é bem assim. Só que o pessoal começou a entender que quando você começa a escrever baseado nessa técnica, eu vou descrever uma cena para você. Numa música minha, eu vou descrever a cena. Quando eu descrevo essa cena baseado nos meus sentidos, então eu acordei, senti o cheiro de café, que me remete à minha família, e o abraço da minha mãe. Você. Como eu posso dizer? Putz, eu esqueci qual era o ponto que eu ia falar. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito cansado hoje. A gente tava Não, falando sobre faz o quê? parte.
A gente tava falando sobre o quê? Não, não, então, que eu estava falando dessa questão da história e você começou a falar, né, que, Ah, por sim, exemplo, sim, aí nesse sim, trabalho sim, que sim, você faz dos sentidos, né? sim. E aí, isso não é uma receita de bolo. Isso, na verdade, potencializa quem cada um é. Porque se eu for me conectar Sim. com os meus sentidos, eu me conecto com as minhas experiências de vida, que é uma coisa única. E aí, essa minha conexão com as minhas experiências de vida, quando eu coloco elas numa música, então, quando eu falo do cheiro do café, eu tô me conectando com o meu momento em relação ao café. Mas você, quando ouve a minha música, você se conecta com o seu momento. E isso é Sim. muito louco. Quando eu entendi isso na escrita de letra, que você estimulando os sentidos, você consegue, o compositor potencializa quem ele é, porque tudo que ele faz é baseado nas experiências de vida dele, claro, de forma técnica, mas é uma técnica que Uhum. potencializa isso. E quem escuta a música também se conecta com as próprias experiências de vida, porque tem os sentidos estimulados ali. Se eu for falar de forma técnica mesmo do que acontece, que tem a teoria do cérebro trino, né? Que é o Paul D. MacLean, o neurocientista que falou a primeira vez sobre essa teoria. Ele fala que a gente tem três cérebros. Os nossos cérebros divididos em três partes, né? O cérebro reptiliano, que é uma coisa mais de instinto, então fome, sono, reflexos. Tem o cérebro, o sistema límbico. O sistema límbico ele é uma parte mais aqui para trás, né? E ele é Uhum. onde ele é o cérebro emocional, que o pessoal fala. Então, nele são processadas as emoções. E a gente tem o Tá. neocórtex frontal, que é a nossa razão, que é o que difere a gente de todos os outros animais, de tudo. Que é como a gente consegue pensar no futuro, em consequências, montar metodologias, que é o que a gente faz. E nele estão os sentidos básicos, eu chamo de pontos de conexão, né? Nele estão esses sete sentidos. Então, eu gosto de dizer que quando você estimula um sentido na música, você mexe com a razão, a pessoa pensa naquilo que você falou, aí ela se conecta com as experiências de vida dela, que já são os sentimentos, já chega no sistema límbico mesmo, e, e aí você acessa o emocional das pessoas nisso. E essa é muito louco que isso é uma técnica que eu associei do marketing. Olha que louco isso. Eu já vinha fazendo esse estudo em composição e escrita e tudo mais, entendi como tudo isso funcionava, e aí quando eu fui estudar o marketing, eu vi que é tudo a mesma coisa, e entendi no cérebro do ser humano como isso acessa, como isso é criado. E é muito louco sobre o que a gente conversou no começo, de histórias e pessoas, e as dificuldades e motivações. Tem um outro neurocientista que é o Wesley Delanagor, que o pessoal conhece mais ele no YouTube. Ele diz que os seres humanos, a gente é uma bola de carne no meio de uma sala que reage a estímulos externos. E a nossa vida, ela é basicamente isso. Os estímulos vão moldando quem a gente é. Então, e ele fala que a diferença entre o maluco e o gênio é o ambiente. E é muito louco quando você começa a entender isso. Por exemplo, o neocórtex frontal. Quando a gente bebe álcool, por exemplo, ele vai desativando. E vai desativando aquela sua razão. E aí você vai começando a ser mais impulsivo, né? Que aí você. Isso que diferencia a gente dos animais. Você começa a agir mais como um animal, assim, de forma impulsiva. Sim. Quando a pessoa bebe muito álcool, depois de um tempo, o que acontece? Ela começa a chorar. Olha que louco, né? Que vai desativando essa parte do nosso cérebro. E aí, de uns anos para cá, eu venho associando isso à música e à composição. E é muito louco como essa essência, né, do ser humano, do que ele é tudo uma coisa só, sabe? Desde do que eu estudo sobre marketing, ou sobre música, ou sobre trilha sonora e as histórias, a gente chega no mesmo ponto, assim, numa essência do ser humano que eu acho que a ciência está tentando, sempre tentou explicar, né? E isso é muito louco. Eu acho que, assim,
fazer uma última consideração aí, até por causa, acho que a gente já está meio com o tempo estourado, né, Já Rafa? fala aí. Vou fazer uma última consideração que eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou e de uma certa forma amarra toda a temática do que a gente conversou aqui hoje nessa live, né, que é essa questão de música e sentimento, né, Sim, que é uma coisa que você trabalha muito sim. no teu curso, né. Esses dias eu estava conversando com meu filho mais velho, que ele tava indo mal na escola, e aí estava perigando talvez até de ter uma reprovação. E até antes dessa conversa que eu tive com ele, na semana anterior da que eu tive essa conversa com ele, eu perdi minha avó, né? Minha avó ela faleceu. Foi agora, isso foi Uhum. recentemente, assim, né? Foi, sei lá, coisa de 2, 3 semanas atrás, né? Sim. Minha avózinha já estava bem velhinha, estava com 107 anos. Olha Certo, a só, gente falou, 107 anos. 37 Acredita? anos. Bonitinha. E aí eu estava conversando com ele e falando, né, que a gente ia sentir muita saudade da vovó e tal. Uhum. E aí aí juntando esses dois momentos aí que eu tive para conversar com ele, eu falei para ele, eu falei, Murilo, você sabe sabe o que diferencia, né, um jovem da sua idade de uma pessoa adulta, né? Quando você crescer, quando você ficar adulto, né? Qual que é a diferença, né, que você vai ter na sua Uhum. vida quando você ficar adulto, né? E ele falou, pai, eu vou ter responsabilidades, eu vou, eu vou ter que ganhar dinheiro, porque eu vou ter conta para pagar, entendeu? A vida adulta é isso, né? Você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, você tem que, enfim, é isso, né? Aí eu virei para ele e falei, e se eu te falar que o seu pai conhece uma série de pessoas que são pessoas que estão aí com seus 30, 40, 50 anos, que têm responsabilidades, que tem conta para pagar, que trabalha, que ganha dinheiro, gente que ganha dinheiro Uhum. trabalhando e tal, mas que não chegaram na vida adulta. Você acredita, né, papai? Ele falou, mas como assim, pai? Aí eu falei para ele, olha, na opinião do seu pai, a diferença, né, de você de fato assumir uma vida adulta, uma vida madura, né, é você saber lidar com os sentimentos que são inerentes da condição humana, Uhum. né? E não são poucos. É. Então, o que é saber lidar com esses sentimentos? É saber lidar com a angústia, é Uhum. saber lidar com a saudade, é saber lidar com as frustrações, é saber lidar com o medo, né? Uhum. É saber lidar com a perda, é saber lidar com a ideia de que a vida ela é finita, pelo menos nessa condição aqui, né? Uhum. Não entrando em mérito algum em relação às crenças, mas em Sim, relação sim. a esse estado, né? Uhum. Ela é finita e você ter uma postura adulta frente a isso. Uhum. O que a gente observa hoje? A gente observa um movimento muito forte no sentido das pessoas repelirem qualquer sentimento que é um pouquinho mais desagradável. Então, Uhum. assim, a pessoa está angustiada. A primeira coisa que ela inventa é uma viagem. Uhum. Ou ela vai para o shopping comprar, sei lá, Ou comprar coisas, né? A chocolates. pessoa está triste. Não, não, não posso ficar triste, porque não é de bom tom ficar triste no Uhum. mundo de hoje. Nossa, me frustrei. Bom, me frustrei. Quem que é a pessoa que eu vou culpar? Porque a culpa nunca é minha. Não é minha. A culpa de um fracasso nunca é minha. É Sim, sempre de um terceiro. sim. Ou é culpa da minha mãe, ou é culpa do meu amigo, ou Uhum. é culpa de alguém. Do meu Minha não é. computador. Do meu computador, ou é culpa do tempo, hoje Uhum. choveu, ou é culpa do despertador que não tocou, de alguém é a culpa, mas Aham. nunca é sua.
Uhum. Você não consegue lidar com a frustração. Sim. Medo. Aí, de repente, você está diante de uma situação que te causa um certo medo. O que você faz? Você muda o curso. Uhum. Você muda o curso. O medo não é. O medo simplesmente vira para você e fala: olha, você vai passar aqui por um momento que é um pouco desconhecido. Você nunca Uhum. passou por isso antes. Vai com calma. O Sim. medo não é uma coisa que tem que te parar. Uhum. Esse movimento ele não para, né? Então, quando você entende, né? Por exemplo, no caso da minha vozinha que faleceu, eu falei para ele, falei, olha, Murilo, você não tem que fugir dessa saudade. Uhum. Saudade é uma coisa legítima, uma Sim. coisa que se tem que chorar, se a hora que tiver vontade de chorar, tem que se sentir saudade sim, por quê? Porque a saudade é uma coisa muito boa, Uhum. né? Ruim seria uma pessoa que se vai e você dá graças a Deus. É. Isso é muito ruim, Sim. né? Você falar, poxa, então significa que o momento que essa pessoa esteve aí ao longo da sua vida não foi bom. Sim. Então, se você sente saudade de algo que foi bom para você. Uma Sim. pessoa que trouxe algo bom. Então, é um sentimento bom, né? A saudade não é um Sim. sentimento ruim, é um sentimento Sim. bom de se sentir, mas é um sentimento profundo. É. Muito. A gente estava falando do campo harmônico Na vertical vertical. horizontal. A saudade ele é um sentimento vertical, um Vertical. sentimento profundo. A angústia não é um sentimento raso. Sim. A angústia é um sentimento profundo. O medo, um sentimento profundo. Como é que você lida com isso? Sim. Ah, Adriano, o que isso tem a ver? Agora você pirou na batatinha. Não, Claro. tem tudo a ver. Uhum. Porque se você é um artista, se você é um compositor, no nosso caso, se você é um músico, a única chance que você tem que a sua Eita. obra, com que as suas músicas, Eita. elas. Opa, Cortou aqui, voltou? professor. A única chance que você tem? Legal. A única chance que você tem de fato, você conseguir fazer essa conexão que esses grandes gênios fizeram, é se você tiver uma relação vertical com esses sentimentos. Porque Sim. enquanto você estiver querendo levar uma vida rasa, sentimentos rasos, Uhum. experiências de vida rasa, relações rasas, não tem a menor chance de você construir uma produção artística profunda. A menor chance. Sim. Então, isso é uma postura de vida, é uma Sim. escolha que você faz, entendeu? Já garanto para você, não é a mais fácil. De Sim. longe, não é a mais fácil, Sim. mas eu Sim. garanto que é a que é a mais, é a que te aproxima mais, de fato, daquilo que a vida tem de melhor para oferecer, É. Sim. né? Sim. Então, eu acho que a tua produção artística, ela precisa encontrar esse lugar, ela precisa, voltando aí na história do match, ela precisa Uhum. dar esse match com esse nível de sentimentos que você traz. E Sim. aí, pega os grandes nomes, entendeu? Os grandes compositores, sejam eles da música popular, da música erudita, né? Uhum. Aqueles compositores que, de fato, hoje a gente está falando deles, e daqui a 100, 200, 300 anos, quando a gente não estiver mais aqui, Eles alguém não. vai estar falando deles, Aham. entendeu? Porque hoje você tem uma multidão de pessoas falando de alguém Uhum. que daqui a poucos anos vai ser uma multidão de gente que já esqueceu desse alguém. Uhum. Isso é líquido e certo, Sim. né? Pessoas que vão. Por quê? Porque não deixaram essa marca profunda, deixaram uma marca muito rasa, entendeu? E isso se esvai com o tempo. Sim. Não tem jeito, né? Então, acho que para finalizar, antes que eu comece a ficar muito prolixo aqui, mas não tem jeito. Não, Eu mas é. gosto muito eu sempre trago aí algumas questões mais da psicologia, da filosofia, Uhum. para a maneira como eu vejo o ensino da música, Sim. né? Sim. Então, eu acho que fechando aí com essa questão do sentimento e da composição, acho que esse era o recado final aí que eu queria colocar. Não, sensacional, professor. E eu concordo. E enquanto você falava, eu via os processos que eu passei, você sabe, né, meu irmão, que você Sim, sim, conheceu. E é sim. isso, é sobre isso. Às vezes, por muito tempo, o pessoal fala: ah, você tá triste, calma, não fica assim. Eu falo: não.
Não é isso. Eu tenho que ficar assim. Pois é. É legítimo. Se eu fugir disso aqui, aí que vai dar problema lá na frente. Exato, Tem que exatamente. sentir o que está aqui e é isso. E da hora, da hora. Tamo junto, Boa, professor. Rafa. Show de Muito bola, viu? legal. E eu não sei se de Volte sim. repente tem alguém queira fazer mais alguma pergunta, alguma coisa, gente. Se vocês quiserem, não sei, né, Rafa, não sei como é que tá aí, Aham. se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, né? Sim, se o Mas pessoal acho que quiser. tá tranquilo, né? Eu acho que tá tranquilo. Deixa eu ver. Legal, Vamos maravilha. ver. Bom, é nóis, professor. Da hora. Rafa, Volte prazerzaço sempre. bater esse papo contigo, como Da sempre. hora. É recíproco. Sextou. Legal. Tenha uma boa noite. Bora. E é Gente, nóis. obrigado aí pela participação de todos. Obrigado mais uma vez aí, Rafa. Um abração. Tamo E junto. logo a gente marca uma próxima aí. Fechou. E sigam o Adriano. Valeu, gente. Tchau, Obrigado. Tchau, gente. tchau. Tchau. Ó, sim.